Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer esse exercício aqui que envolve restrição orçamentária com imposto, com subsídio e racionamento com imposto. Bora começar? Então, vamos separar aqui os dados desse exercício. O indivíduo tem R$ 300 para gastar com gasolina e álcool. O litro da gasolina custa R$ 5 e o litro do álcool custa R$ 2,50. Para incentivar o consumo de álcool, o governo analisa 3 medidas possíveis. A primeira medida, imposto de R$ 1 sobre o litro de gasolina. Letra B, subsídio de R$ 1 sobre o litro do álcool. E a letra C, imposto de R$ 1 sobre o litro da gasolina para a quantidade acima de 45 litros. Então, vamos começar aqui pela letra A. Antes da gente começar a analisar o efeito do imposto, vamos construir aqui a restrição orçamentária antes do imposto. Então, a restrição orçamentária vai ficar o quê? O preço do bem 1, que é a gasolina, 5 vezes a quantidade de gasolina, mais o preço do álcool, 2,5 vezes a quantidade de álcool, e isso tem que ser igual à renda do indivíduo, que é de R$ 300. Então, aqui para a gente achar a equação que representa a reta orçamentária, a gente precisa colocar x2 em função de x1. Então, tudo que não é x2 eu vou jogar para o outro lado. Então, vai ficar aqui 2,5x2 igual a 300 menos 5x1. E por último, x2 igual a 300 dividido por 2,5 menos 5 dividido por 2,5x1. Então, x2 vai ser igual a 120 menos 2x1. Essa é a equação que representa a reta orçamentária antes do imposto. Agora a gente vai ver o que vai acontecer com a reta orçamentária depois do imposto. Então, com o imposto de R$ 1 sobre o litro da gasolina, o preço da gasolina vai aumentar. Vai passar de 5 para 6. Então, aqui na restrição orçamentária vai ficar 6 vezes x1 mais 2,5x2 igual a 300. A renda não mudou e o preço do álcool também não mudou. Então, de novo, tudo que não é x2 eu vou passar para o outro lado. Então, vai ficar 2,5x2 igual a 300 menos 6x1. x2 igual a 300 dividido por 2,5 menos 6 dividido por 2,5 x1. Então, x2 vai ser igual a 120 menos 2,4 x1. Então, só olhando aqui para a equação que representa a reta orçamentária antes do imposto e para a equação que representa a reta orçamentária depois do imposto, o que a gente pode perceber? Que o intercepto do eixo vertical, o coeficiente linear, é exatamente o mesmo, não teve alteração. Mas a inclinação mudou. Como houve um aumento no preço do bem 1, a inclinação ela vai ficar o quê? Mais negativa, ou seja, a reta orçamentária vai ficar mais inclinada. Então, vamos esboçar aqui o gráfico da reta orçamentária antes do imposto e depois do imposto. Então, o intercepto do eixo vertical é o coeficiente linear, que é 120. E para achar o intercepto do eixo horizontal, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a renda dividido pelo preço do bem 1, que vai ser igual a 60. Então, tá aqui. E agora, para desenhar a reta orçamentária, basta eu ligar esses dois pontos. Então, aqui eu tenho a reta orçamentária antes do
imposto. Para traçar a reta orçamentária depois do imposto, o que a gente vai fazer? Agora, olhando para a equação da reta orçamentária depois do imposto, a gente vê o quê? Que o coeficiente linear é exatamente o mesmo, não se alterou. Então, o intercepto do eixo vertical é o mesmo, 120. Agora, o intercepto do eixo horizontal, ele vai se alterar. Por quê? Porque o preço do bem 1 se alterou. Então, vamos lá. Então, vai ficar 300 dividido por 6, que vai ser igual a 50. Então, vou marcar aqui. E para traçar a reta orçamentária depois do imposto, basta a gente fazer o quê? A gente ligar esses dois pontos. Então, aqui eu tenho a reta orçamentária depois do imposto. E o que a gente pode perceber aqui? Que o conjunto orçamentário agora se alterou. Eu tenho menos cestas disponíveis para consumo. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. E agora a gente vai analisar o que acontece com a reta orçamentária quando o subsídio é feito no litro do álcool. Então, a gente vai ter um subsídio de R$1 sobre o litro do álcool. Então, vou colocar aqui a equação que representa a reta orçamentária antes do imposto, que a gente encontrou na letra A. E também vou colocar aqui o gráfico que a gente fez da reta orçamentária antes do imposto, que está aqui. O intercepto do eixo vertical igual a 120 e o intercepto do eixo horizontal igual a 60. Agora a gente vai ver como esse subsídio afeta a restrição orçamentária. Então, esse subsídio é feito no preço do álcool. Então, o preço da gasolina continua o mesmo, 5x1, mas agora vai ter uma alteração no preço do subsídio, que vai ser 2,5 menos o subsídio de R$1 vezes x2. E isso tem que ser igual a 300. Então, vai ficar 5x1 mais 1,5 x2 igual a 300. Eu vou jogar para o outro lado, então vai ficar 1,5 x2 igual a 300 menos 5x1, x2 igual a 300 dividido por 1,5 menos 5 dividido por 1,5 x1. Então, vai ficar x2 igual a 200 menos 3,33 vezes x1. Então, essa aqui é a equação que representa a reta orçamentária depois do subsídio. Então, vamos analisar aqui o que mudou. O intercepto do eixo vertical, que é o coeficiente linear, alterou, ele aumentou. E a inclinação da reta orçamentária também aumentou, ela ficou mais negativa. Então, vamos esboçar aqui agora o gráfico dessa reta orçamentária nova. Então, vamos começar aqui pelo novo intercepto do eixo vertical, que é igual a 200. E o intercepto do eixo horizontal vai ser o quê? 300 dividido por 5, que é igual a 60. Não se alterou. Então, agora a gente consegue traçar a nova reta orçamentária, a reta orçamentária depois do subsídio. Então, o que a gente pode concluir aqui? Que o conjunto orçamentário aumentou, o indivíduo tem mais cestas disponíveis para escolha e também que a reta orçamentária está mais inclinada. Agora, por último, vamos fazer aqui a letra C, que é o imposto de R$1 sobre o litro da gasolina para uma quantidade acima de 45 litros. Então, nessa situação aqui, é uma situação de racionamento com imposto. Então, o indivíduo, ele pode consumir até 45 litros pelo preço de R$5 a gasolina e a partir dos 45 litros, ele paga o imposto de R$1. Então, aqui a gente vai construir duas retas orçamentárias. Uma para até 45 litros e a outra
para a partir de 45 litros. Então, para a reta orçamentária antes de 45 litros, é exatamente igual à reta orçamentária que a gente fez antes do imposto e antes do subsídio. Então, a equação que representa essa reta orçamentária vai ser x2 igual a 120 menos 2x1. Vou marcar aqui o intercepto do eixo vertical e o intercepto do eixo horizontal, mas esse aqui eu só vou utilizar para me guiar. E também vou marcar mais um ponto aqui, que é o ponto onde x1 é igual a 45 litros. Então, essa primeira reta inicial, ela só vale para x1 até 45 litros. Então, eu vou desenhar até aqui. A partir de 45 litros, eu tenho um imposto de R$1. Então, minha restrição orçamentária vai ficar o quê? 5 mais o imposto de 1 vezes x1, que é a gasolina, mais 2,5 x2, que não se alterou. Tudo isso aqui igual a 300. Então, vai ficar 6x1 mais 2,5 x2 igual a 300. Tudo que não é x2, vou jogar para o outro lado, então vai ficar 2,5 x2 igual a 300 menos 6x1, x2 igual a 300 dividido por 2,5 menos 6 dividido por 2,5 x1. Então, a minha nova reta orçamentária vai ser representada por x2 igual a 120 menos 2,4 x1. Como vocês podem notar aqui, a inclinação da reta orçamentária depois desse imposto, depois da quantidade de 45 litros, ficou mais negativa. Ou seja, a reta orçamentária vai ser mais inclinada. Então, vamos esboçar aqui. Eu vou ter um novo intercepto do eixo horizontal, porque o preço da gasolina alterou. Então, vai ficar 300 dividido por 6, que vai ser igual a 50. Então, vou marcar aqui. E agora eu vou ligar esse ponto aqui até ali o intercepto do eixo horizontal. E esse segundo ramo da reta orçamentária, ela vai ser o quê? Mais inclinada. Agora, o que aconteceu com o conjunto orçamentário aqui? O conjunto orçamentário, ele diminuiu, porque antes seria tudo isso aqui. Então, houve uma perda aqui dessas cestas que não pertencem mais ao conjunto orçamentário desse consumidor. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.